Boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo. Hoje estamos aqui entrevistando o professor Gustavo Vaz, conhecido como Professor Gugu. Em primeiro momento, professor, se apresente para quem ainda não te conhece. Acho um pouco difícil, mas se apresente aí, por favor. Olha, apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, como dizia Belchior. Professor Gustavo Vaz aí, sou professor de História, tenho uma especialização aí na área de patrimônio histórico e de cultura afro e também sou historiador aqui na Fundação Cultural. E é um lugar que eu gosto muito de trabalhar na seção municipal de patrimônio histórico e professor do Estado e da rede particular de ensino, especificamente no Colégio Liceu, que até dia 15 agora eu também era coordenador do ensino médio. Mas devido às questões políticas, por ter mais tempo para os meus projetos pessoais, eu resolvi ficar apenas como professor, né? Mas estamos aí, Antônio, meu amigo aí, que conheci pelas redes, e é interessante isso das redes sociais, faz um belíssimo trabalho aí de entrevista também com as personalidades figuras de Uberaba e de todo o Brasil, né? E tem professores aí, pessoas bacanas que você já entrevistou. Perfeito. Gustavo, fala um pouco para a gente como que foi a sua trajetória, porque a gente sabe que acima não, casado com sua profissão como professor, você também já participou da política, já participou do PT, do PCdoB, e hoje em dia, atualmente, está no PDT. Como que você fala um pouco da sua história, na trajetória sua política? Olha, eu comecei a princípio no movimento estudantil, né? E para você ver, eu comecei na UJS, né? Na União da Juventude Socialista. E aqui tinha Uberaba, a extinta, finada, tão boa União de Estudantes Uberabense, a UEU, nós ocupamos aí a penúltima gestão junto com o pessoal da UJS. E a UJS nos congressos, nas escolhas de delegados, nas escolas, né, para o congresso da Uni, da UBS, enfim. Então, o movimento estudantil foi a minha escola. Só que a primeira filiação partidária mesmo foi no Partido dos Trabalhadores e, inclusive, participando também de movimento de juventude. Eu até hoje, mesmo não sendo católico, com o movimento dentro da Igreja Católica, que é as comunidades eclesiais de base, até hoje eu uso o anel, né, de Tucum, simboliza resistência, força, vitalidade, daquele que luta pelas condições igualitárias. E me filiei ao PT, que é onde eu participei do diretório do PT, dentro da tendência democracia socialista, né, a chamada DS, né, fui militante lá por um tempo. Só que eu falo, bom filho retorna à casa, né? Então minha escola, a raiz foi o JS, então eu fiquei um tempo, assim, uns 7 anos filiado ao PT, e depois em 2012 eu vim me filiar ao PCdoB, onde eu disputei, aí o PCdoB participei da executiva, fui tesoureiro do PCdoB, na gestão da ex-presidente Sumária, com o Zuzu, né, que foi o presidente aqui do PCdoB, hoje está com o Genário. Meu irmão ainda continua lá, né, o Bruno, mas o PCdoB, aí eu, assim, fui aprender uma política mais formalizada, né, uma política mais institucional, para quê? Para, assim, ocupar espaços, para ir para um pleito, sentar em rodas de conversa, aprender as negociações, que todo mundo sabe que existe negociação, e, enfim, e aí onde eu tive a oportunidade, em 2016, disputar para uma cadeira na Câmara Municipal. Tive aí quase 400 votos, uma campanha bem sem grana, né? Mas eu eu usei essa candidatura como escola. Aí as coisas foram passando, os anos foram passando. Em meados de 2018, eu pedi o afastamento do PCdoB, onde me efetivei aí, junto com a campanha Todos com o Ciro, né, o Cirão da Massa, que era um grupo formado de jovens, né, de a turma boa que o Ciro fala, né, e a gente formalizou aqui, eu
encabecei, todos com o Ciro aqui em Uberaba, né, onde eu recebia todo o material do Ciro Gomes, muito ligado com o pessoal da região de Uberlândia, São Gotardo, Araxá. Então era um grupo de jovens mesmo, uma campanha voluntária para Ciro presidente. Eu fui aí conhecendo um pouco sobre a estrutura do PDT e me filiei ao PDT, onde estou até hoje, né? Até hoje, agora, 2020, aí, depois da eleição e estou aí há quase 2 anos aí no PDT e na luta de sempre, né? Na luta de um campo mais progressista, no que se refere a pensar política e fazer política, entendeu? Uhum. Falei demais, né? Não, o espaço é seu. Gustavo, fala só um pouquinho para a gente. Essa sua transição entre esses 3 partidos se deu por algum motivo ou porque você acreditava mais em um projeto que o PDT te apresentou? Não, as transições, e assim, percebe-se que os 3 partidos têm, assim, caminham praticamente nos mesmos campos. Só agora em 2018, né, que houve um rompimento, até o PT não fez uma autocrítica daquilo que havia sendo construído para com que se elegesse aí esse presidente que temos hoje. Então, é um pouco a culpa, nós temos culpa nisso, mas a culpa, uma porcentagem dessa culpa é com o PT, e assim, acreditar no projeto que vinha posteriormente. Mas no campo ideológico, na minha humilde opinião, os 3 partidos sempre caminharam juntos, né? De 20 anos para cá, sempre teve a coalizão desses 3 partidos no mesmo campo. Só agora em 2018, e agora você vai ver em 2020 e 2022, que esses 3 partidos vão caminhar separados um do outro. Eu acho que há uma aproximação mais do PDT com o PCdoB, né? Cidadania, Rede, PSD, do que propriamente o PT, né? Que tem ali uma autodeterminação de ser um partido de querer ser dono de todo o esquema todo esquema não, isso é feio, mas de toda estrutura da esquerda. Mas você vê aí caminhos de partidos caminhos aí, co-irmãos aí na luta aí pelo ideal político igual, Gustavo, né? Então, eu sei, campo progressista, né? eu sei que é um pouco errado a gente chamar um professor e ficar falando a respeito de política, de partidos e tudo mais, que a gente sabe que não é esse o foco. Mas é impossível não fugir. É a última pergunta que eu te faço nessa. Pode fazer sua política. Eu gosto. Não, mas eu falo assim, a política em questão teórica, que é bom a gente Sim. discutir, não em relação a partidos, entende? Porque, por exemplo, em relação a partidos é mais viável a gente conversar com pré-candidatos, não com professores, entende? Mas em relação, por exemplo, o PDT, historicamente, muita gente apresenta ele como sendo a esquerda liberal, apresentada como um projeto que mais vai na contramão da maioria da esquerda do que a favor. Você discorda desse ponto? Você acha que essa crítica Concordo. é colocada de certa forma correta? Como que você observa o PDT nessa forma? Ou o PDT Eu tem acho, defeitos dentro? eu acho o seguinte, o trabalhismo ele é diferente um tão quanto da teoria socialista, da dialética marxista, né? Então, você sabe, e ele é um pouco, e tem a questão, e bebe um pouco da fonte do populismo também. Eu acho assim, há essa diferença, assim. Só que a gente, se eu aconselho o pessoal dar uma lida no novo livro do Ciro Gomes, né, o Projeto para o Brasil, né, o Projeto Nacional, o Dever, né? Então, se você observar toda essa questão, vocês vão perceber que é um novo projeto, mas não é um projeto tão quanto tapado na teoria da doença infantil do esquerdismo, mas também fazendo uma crítica a esse todo liberalismo barato que está sendo vendido aí com essa chamada nova política, né? E aí você me pergunta, mas então é uma esquerda renovada? Não, é um processo de política progressista, onde você vai o quê?
economicamente você vai taxar aqueles que têm que ser taxados, né, realmente. Eu acho que está aí a salvação um pouco disso, que é ao contrário da teoria liberal. Então, a teoria liberal aí é o Estado mínimo para toda a concepção econômica. Então, vocês veem o novo traçado do projeto e o dever, o projeto nacional, que está no livro do Ciro Gomes, que tem aí o Mangabeira Unger, então tem vários outros pensadores que têm um pensamento parecido e vai muito no caminho daquele economista que está aí, está até bombando nas redes. Eu não gosto de dizer da nova esquerda, mas é um novo projeto nacional de se pensar no campo progressista. Não sei se ficou claro. É Eduardo, como é que chama aquele economista que também tem o povo, Eduardo Carvalho, enfim, não pode dizer, não, o meu irmão brinca muito brincalhão, fala, é a esquerda que toma banho, não é isso, mas é a turma que pensa um lado progressista, diferentemente daquele que já estava sendo plantado aí, enraizado aí, até mesmo mofado. É a questão mais um campo igualitário também de um Estado maior, de um Estado mais fixo e mais sólido para as concepções sociais, políticas e culturais, entendeu? Perfeito. Gustavo, conta um pouquinho para a gente como que você observa essa transição para o governo Bolsonaro. Quando eu falo a transição, porque a gente saiu de Lula, Dilma, depois de um golpe, depois caímos no Bolsonaro. Como que você observa isso ao longo do tempo? Quem assistiu Democracia em Vertigens, né, que chama, e ali aquela menina que fez o documentário, ela vai no ponto embrionário da culpa dessa transição ser dessa forma. A culpa está no chamado terceiro turno das eleições, provocada pelo moleque, por uma pessoa que não admitiu a derrota, chamado Aécio Neves, que posteriormente se provou que era quanto mais corrupto e bandido, posso dizer dessa forma, do que propriamente aqueles que ele acusava, que era, naquela época, o Partido dos Trabalhadores e todo o pessoal do PT. Então, começou ali, acho que a transição começou ali. Não aceitaram a derrota e começaram a arquitetar todo esse golpe, usando o partido das velhas raposas, que foi o MDB. Usando tudo isso, eles, depois de 2 anos, né, e aí a Dilma contribuiu um pouco por não ter um pouco de traqueio, de molejo, que tinha o ex-presidente Lula, de não soube articular com o governo e com o centrão. Então, realmente, ela não teve esse traquejo e deixou jogar pela sorte do povo, mas todos nós sabemos que nesses moldes legisladores que temos no Congresso Nacional, ou a representatividade do povo que seria o Congresso está mais para os interesses daqueles que estão lá ocupando o próprio cargo, né? Então, ela acreditou nessa menção, então você teve aí queda aí na economia, você teve manifestações em 2013, você teve aí um terceiro turno das eleições e o golpe pré-estabelecido. Não sei se foi orientado, eu não sei se foi sorte. Nasce aí uma pessoa com um discurso raso, mediano, com um discurso bem muito parecido com aquilo que a gente viu no fascismo, no nazismo, né? Com um discurso daquilo que o pessoal, cansado de toda essa bola de neve, ele começa a entrar vagarosamente na cabeça dessas pessoas e principalmente na cabeça daqueles que foi mais beneficiados com os governos petistas, que foi a classe média, entendeu? Então isso foi pegando, que aí, por isso que eu citei Democracia em Vertigem, que uma pessoa que era um deputado muito mediano para ruim, e com isso tudo ele chegar à presidência da República, não sei se foi orientado ou se foi mesmo a população e o descrédito às políticas
anteriores, as velhas políticas, né, encaixando o PT, o PSD, o MDB, e surge essa figura aí meteórica como um mito, como Salvador, e enfim, e chega. Então, gente, o áudio do professor Gustavo. Vamos ver se... Voltou. Pode continuar. É porque meu telefone tocou aqui e aí essa loucura. Então, com isso tudo, não sei se foi orientado ou tudo, ou ele tentou com a sorte, ele chega aí no poder e esse poder está aí estabelecido de forma pior possível, e a gente está aí a um caminho para um caos, né? É o senhor da morte, o senhor da vergonha, enfim. Gustavo, É isso que está posto aí, Antônio. Você usou as palavras fascistas, nazista, fascismo e nazismo. Como que a gente observa isso na política atual? Como que a gente, por exemplo, num discurso, em alguma coisa assim, a gente consiga observar isso? E se você falou que sim, que o Bolsonaro se mostra, como que a gente consegue observar isso no Bolsonaro em si? Primeiro, eu vejo assim a primeira coisa é enaltecer o discurso do ódio por aqueles que são diferentes. Então, eu sou brasileiro, minha bandeira é verde e amarela, aquele que é diferente, você é bandido bom, bandido morto, enfim, aquelas frases bem ali, você já é uma frase que vai agradar aqueles que não sabem o que acontece nas beiradas, né? Então, você já começa com esse discurso. A segunda coisa é essa mídia, a forma como ele se expressa naquelas lives, naquilo que quando ele vai... E isso eu estou falando porque eu sou historiador e é aquilo que a gente enxergou dentro do nazismo e do fascismo, né? Você acenar as mãos, a forma como se apresenta para aqueles pessoas que o idolatram, enfim, os traquejos também é de moldes nazistas, de moldes fascistas. Não sei se você está me entendendo, não sei se você concorda comigo, mas é desse jeito. Conforme se trata-se com a imprensa, conforme se tem no discurso, e quando aquilo vai prejudicar o desvio de foco com coisas banais, isso tudo a gente enxergou dentro do nazismo e do fascismo. E isso está aí, e não sei quem orienta, minha esposa fala que ele é estrategista, que ele consegue fazer isso, que ela também é um anti-Bolsonaro, eu também sou e assumo com maior orgulho aqui que sou anti-Bolsonaro. Então é o seguinte, ela fala que ele sabe, ele leu muito, ele leu Arte de Guerra, ele leu sobre nazismo. Então, eu acho que não, eu acho que alguém que orienta ele, você vai fazer assim, você vai fazer assim. Os modos como ele usa a mídia, muito parecido com aquilo que Hitler fez. Então, as filmagens, o jeito de se impor, o jeito de falar, o jeito que conduz todo aquele gado. Então, eu vejo aí e traço na vista. E eu vi um documentário na Netflix referente que chama Ele Está de Volta. E fazendo uma sátira com o do Hitler volta. E pessoas que ainda têm na sua mente, fez uns feedback com algumas pessoas assim, no filme, com pessoas onde ele fala daquele discurso preconceituoso, racista, da raça ariana, enfim, e pessoas até legitimando aquilo. E desse discurso foi o que aconteceu aqui no Brasil. Então, quando se fala nazismo e fascista, é no discurso, é no seu jeito, é na forma conforme está conduzindo o governo. Entendeu? Uhum. Não da forma tão radical, extrema, que chegou ao holocausto, às mortes, enfim, mas da forma como se impõe e como se trata, eu acredito que tem traços aí, modos fascistas na vista, sim. Não sei se você concorda. Concordo plenamente, pode ter certeza. Mas a questão da antipolítica, você acredita que isso também se casou com a questão do povo desacreditar da política, para aquela questão da corrupção? O exercício politicá grego, que é o da conversa, do diálogo,
para que se chegue a um ponto determinado, eu acho que não existe antipolítica. Eu acho que não existe antipolítica. O que existe são pessoas insatisfeitas, que de uma certa ou outra, é a mesma, eu vou votar naquele cara mesmo, ele já está fazendo exercício político. Ao brigar com um bife numa panela, a cortar metade e dividir com o irmão, para depois a mãe fazer outro, já está fazendo um exercício político. Então, essa questão de antipolítica não existe. Mesmo não indo voltar, você está aí um manifesto de repúdio à política atual e ao sistema atual que está vigente. Então, eu não consigo acreditar, eu sou um antipolítico, o gestor, essas coisas, não tem nada disso. Todo momento o pessoal está fazendo política no seu dia a dia, não ir votar, no votar protestando, no eleger um palhaço, enfim, é uma forma de prática de política, o politicar, né? A arte grega aí de fazer política. Uhum. E a relação, por exemplo, pelo menos no meu ver, não sei se o senhor concorda comigo, foi apresentado muito justamente por projetos do PT, de anticorrupção, tudo mais. Mas foi apresentado muita corrupção e o Bolsonaro, ele muito que se debruçou nisso tudo. Ele achou que ele ia ser o diferente disso tudo. Então, quando eu falo a respeito da antipolítica, eu aponto mais ser contra tudo aquilo que estava sendo feito. De certa forma, você acredita que o Bolsonaro tem mais simpatizantes ligados a querer um discurso de ódio, ou que a suma maioria do povo que votou nele foi querer realmente ser o contrário daquilo que estava sendo feito pela Dilma, pelo Lula? Eu acho que é um misto, né, disso tudo. Mas eu acho que agora aqueles que contra a Dilma, contra o Lula, já estão pouco a pouco se arrependendo de ter elegido esse cara aí. Então eu acho que muitos deles aí já se arrependeram. Aqueles que têm um pouco de capacidade intelectual de pensar e de pelo menos somar um mais um. Mas do outro lado você tem as pessoas que ainda estão pautadas naquele discurso dele, né, de Salvador, de mito e tal. Então eu acho que tá meio a meio. Eu acho que os poucos que sabem somar, que sabem ler, que votaram de uma forma de repúdio ao 16 anos do PT, eles estão começando a acordar. Mas aqueles, o gado, aqueles que são a massa de manobra maior do governo, eu acho que esses aí vai ser difícil eles acordarem. Eu acho que eles vão legitimar até o fim, entendeu? Porque até mesmo com o Fundeb, ele ia deixar para 2022 fazer a votação, fazer tudo, arquitetar toda a estrutura do Fundeb para servir como pauta e palanque político. Então ele não é bobo. Então, ele sabia de tudo aquilo que estava acontecendo com o Fundeb, e agora foi uma derrota, né? Uma derrota essa que a Câmara de Deputados acabou de aprovar, enfim, mas ele ia pôr em votação e ia aprovar da mesma forma que está agora, e como estratégia política para se manter no poder. Então, não venha pensar que ele é bobo, que ele é meio burrão, que ele é chucrão. Acho que tudo aquilo é uma estratégia para se permanecer e perpetuar no poder, e esse pessoal legitimar aí. Mas os antipetistas, anticorrupção, eles estão começando a enxergar e a acordar. Então, se você achou que as eleições vão ser se polarizou em 2 campos, eu acho que a próxima agora vai se polarizar em 4 campos diferentes. Quais os 4 pontos diferentes que é? Eu acho que vai ter o pessoal da esquerda, o pessoal mais raiz, né? Esses não podem faltar. Vai ter o pessoal ligado ao liberal, à nova gestão, né? E vai ter o pessoal ligado ao Bolsonaro, e vai ter o campo aí progressista, o campo aí de um projeto melhor, um projeto que permeia entre o centro e a esquerda. Então são 4, né? 4 vertentes diferentes. Liberal, a direita raivosa, né? A nova esquerda, vamos dizer, e a esquerda tradicional, raiz. Né? Uhum. Estou Gustavo, errado? oi? Eu acho que Estou errado ou não? por essa linha mesmo. Eu acredito também que seja nessa linha. Como que você vê a democracia? Você acha que a democracia no Brasil ela se mostra falha? Como que você acha que deve ser um modelo de melhor democracia para abranger mais a população?
Vamos fazer um recorte histórico. A gente teve a proclamação da República Velha. A República Velha não foi uma democracia, política, café com leite, correto? 1930, veio o Getúlio, não foi democrático, né? 15 anos no poder, nada. Aí depois ele começa a experimentar um pouco aí, até Getúlio retornar, o Getúlio retorna remodelado, né? De novo e suicida. Não vejo democracia. Aí sim, vem Juscelino, Jânio, Jango. Aí nós começamos a tentar o embrião democrático, né? Agora sim o país vai começar a se abrir aí para uma questão democrática. Veio o golpe que provisoriamente ficou mais de 20 anos no poder. Beleza, luta, Assembleia Constituinte, direta já, gente na rua, gente morrendo, e aí, enfim, a gente estabelece a nossa democracia. Só que a gente teve duas feridas nesse processo democrático. Foi o impeachment do Collor e o impeachment da Dilma. Então, a gente ainda está aprendendo a lidar com ela, aprendendo gradativamente a lidar com ela. Porque por ela ser nova e muito frágil, qualquer arranhão resbala e qualquer arranhão abala. Então, eu deixo isso assim muito nítido, que estamos aprendendo gradativamente a lidar com a democracia, que qualquer coisinha deixa ela frágil e deixa ela, assim, como posso dizer, abalada aí em suas estruturas de sustentação. Gustavo, em relação, por exemplo, eu tenho essa linha, acredito muito que a democracia certa seja a democracia popular, aquela que abrange mais a população como um todo e não visa apenas o lado financeiro. Então, por exemplo, de certa forma, num cenário onde que a gente se apresenta, a democracia nunca pode existir plenamente? Ou você acredita ainda, assim, mínima, a democracia exista? Não, existe. Mas da forma que a gente vê em países que têm ela solidificada, ela já bem estabelecida, a gente ainda está engateando e ainda a gente está bem novo para se dizer que e para se pautar nesse processo real democrático, né? Então, qualquer coisa séria, qualquer coisa abala. Não sei se deu para você entender isso, entendeu? Gustavo, fala um pouquinho para a gente como que você se coloca politicamente. A gente sabe os partidos que você já fez, a gente sabe algumas ideias de você, mas se fosse para colocar em caixinhas, como você se colocaria? Uai, esse dia conversando com um político, até mesmo o PDT, eu falei, pessoal, fala o meu nome, tem rejeição ou não? Ele fala que você é do campo um pouco mais radical, né? Eu não vejo eu como radical. E muitos dos meus amigos são do campo mais radicais não, mais assim, são mais raízes. Fala aí, Gustavo, você está permeando aí para um outro campo, enfim. Mas eu me coloco assim em prol da questão popular, né? Eu acho que aquele que produz, aquele que trabalha, aquele que faz esse país ser isso, aquele que produz muito no campo cultural, aquele que produz mesmo na cultura raiz, aquele que produz também, aquele que acorda cedo, aquele que foi jogado para a informalidade. Eu acho que o nosso país se faz no país que somos mediante a essas pessoas que acorda cedo, que não tem hora para descansar, que está ali com a sua família, que está aí com ganho, seja ele mínimo, mas está na luta para se poder melhorar. Então, eu acho que nós se faz com a questão popular. Então, eu acho que eu me encaixo nesse seguinte, eu me encaixo em defesa dessas pessoas, né? Não em defesa daqueles que já têm ali essas questões já estabelecidas, há velhas raposas, há velhos políticos. Eu acho que, assim, mesmo no campo da direita, quem tem, e é difícil achar, mas quem tem dentro desses moldes aí uma razão social, uma razão voltada mais para o povo, eu acho que eu vejo com bons olhos. Então, eu, dentro dessas caixinhas que você fala, eu sou o povo. Falei igual política agora. Gustavo, fala para a gente um pouquinho como que você observa o Estado. Você acredita que o Estado ele tem que se abranger para todos
os patamares da Todos, sociedade? Ou você todos, acredita que o Estado todos tem mesmo que acabar e a gente fazer o Estado não. mínimo aí, tão desejado por Não, muitos? eu acho que o Estado tem que intervir em todas as formas possíveis. Tanto nessa pandemia, a gente viu que a ausência do Estado fez com que a gente chegar a esse tão grande número aí de mortes, de contaminação, e aí o Estado teve que se mostrar nas suas federações. Você percebeu isso? Que foi ao contrário? Ao invés do nosso maior o nosso distrito, né, o nosso governo federal se mostrar forte e coeso na luta, as federações tiveram que se mostrar nisso e dar, e dar as diretrizes. Porque eu acho que o próprio Estado, o próprio governo federal transferiu essa responsabilidade de forma errada. Então, eu acho que de forma errada ele transferiu essa responsabilidade, mas o Estado deve estar bem forte em todos os quesitos dentro do regimento nacional. Então, eu acho que sou daquele do Estado forte, soberano, firme, entendeu? Uhum. Gustavo, fala um pouco como que você acredita que o Estado deva diminuir a desigualdade que existe no nosso país. Como que o Estado pode fazer alguma se a população mesmo que tem que se conscientizar naquela questão, tipo, tem muita gente que acredita que o patrão, ele cada vez mais ele vai observar os seus funcionários como sendo ajudantes. E tem muita gente que é o que eu acredito, que o patrão nunca vai ver isso, que o Estado tem papel fundamental em ser colocado na sociedade como meio de igualdade da população. Eu acho Você que observa assim a, como eu? a dinâmica maior é a dinâmica da oportunidade, né? Eu acho que é o maior disso, né? Ah, mas aquele que não tem, que não chega. Aí eu acho sim que a oportunidade ela tem que ser igualitária para todos, né? Para que todos cheguem a ter essa questão. Não, sou a favor também, né? E aí eu entro até um pouco em contradição das questões relacionadas ao Estado intervir no que se refere a bolsas, a incentivos, né? Mas eu acho que sim que a população em si ela tem que se reconhecer enquanto ela que rege todo esse Estado, ela que dá as diretrizes a todo esse Estado. Então, é o reconhecimento enquanto classe, né, que a gente fala, né? Então, no patrão, se ele acha que é apenas um produto de mão de obra barata, mesquinha, mas não, o empregado, o trabalhador, ele tem o seu valor e é ele que contribui de forma maior, dando a sua força de trabalho e dando a sua contribuição, que é ele que paga realmente na fonte tudo aquilo, né? Porque as taxações, essas questões. Então, eu acho que o Estado gerando oportunidade, dando um pouco de respaldo para que essa população cresça, eu acho que a conscientização vem de forma bem imediata. Posso até sendo um pouco utópico, mas nós brasileiros temos isso em mente e conseguimos aí, e de forma bem aos trancos e barrancos, nós estamos tentando aí conseguir um efeito de amenizar a transmissão dessa pandemia. Você vê que agora continua assim, mas ontem deu um pico maior, mas e isso se deve não só ao só aos estados, mas sim às populações, que conscientemente ainda tem muito a melhorar, né? Tem muito a se conscientizar mediante essa pandemia, mas isso tudo depende realmente da população. O Estado tem que oportunizar isso, né? Gustavo, saindo um pouquinho desse lado, falando um pouquinho mais de você como professor, como que você está observando esse EAD que está sendo colocado por muitas escolas e tudo mais? Não sei se você está dando aula EAD, mas Oh, como que você está encarando isso? O aluno ele está aprendendo? Deveria ter outro meio para o aluno tentar fazer as coisas? Está na pauta certa, tentar fazer esse EAD? dentro das escolas particulares, e é onde eu estou, assim, está sendo um pouco entraram no ritmo, né? Encerramos o primeiro e segundo bimestre, né?
na escola que eu trabalho, encerramos o primeiro e segundo bimestre, porque tem uma plataforma própria, tem um material didático de ensino já que eles pagam, né? Então o professor ele entra ali apenas para ser o regente daquilo que já está pré-planejado, que já estava pré-planejado, agora de forma remota. Nós estávamos tendo uma participação dos alunos de 87% da nossa escola, mas aí vão partir para a escola pública. No estado, eles estão começando a se adaptar agora. E a prefeitura, com a sua burocracia total, já se adaptou. Mas eu acho que ainda a questão presencial ela está fazendo essa falta, Antônio. Estamos aí, não posso dizer 100% fingindo que estamos ensinando e fingindo que está aprendendo, mas está difícil por causa da nossa questão até mesmo cultural de aula, né? Então, o IAD, apesar que ele veio para ficar, não se refere ao campo acadêmico, né? Fugindo do ensino secundário, mas a adaptação ela está em constante movimento. E deu para detectar no ensino público alguns professores que tinham dificuldade até mesmo de ligar o computador e de mexer com o Word, entendeu, Antônio? Então, eu acho que o que oportunizou muito nesse novo modelo de educação foi o quê? A formação, né? O professor agora tem que se procurar aprimorar no que se refere à formação e a se reinventar, né? E a estudar mais para poder passar, né, de forma remota, de forma online, para os alunos. Mas não está sendo fácil, não. Porque cai a internet do menino lá, o menino acha que a culpa é do professor e da escola, né? E o acesso à tecnologia, a gente acha que todos têm, mas muitos não têm. E quando tem, é de forma bem precária, né? Porque é caro. O acesso às tecnologias, à internet é caro. E isso é de se dizer. Você paga caro por essa prestação de serviço aí. Enfim, eu acho que difícil, né? É difícil. Já falam em retorno, eu acredito que não é viável o retorno. Eu entrei numa discussão esses dias até com o Jamal e com o Júnior do Colégio Opção, numa live, né? E o Júnior, ele não concordou comigo quando eu falei que não está na hora de voltar, porque eu acho que ainda temos muito que passar mediante a pandemia. Acho que esse ano letivo devemos encerrar de forma remota, de forma online, mesmo aos trancos e barrancos, tropeçando, caindo, levantando. Uhum. Gustavo, fala um pouquinho como que você vê e observa, como que você acha que prefeitos e vereadores deveria se comportar em relação à educação nessa pandemia? Que muitos estão fazendo certo, que muitos estão fazendo errado. Como que você encara tudo isso? Eu acho que aqui eu falo prefeitura aqui de Uberaba, eles estão um elogio que até faço dentro do campo de cultura e educação. O prefeito errou bastante em muitas coisas, mas dentro da cultura e da educação, não puxando o saco nem tem o porquê de fazer isso, falar e fazer isso, mas eles estão no caminho certo, né? Na formação de professores, nas dificuldades que estão tendo. Os vereadores acho que nem sabem o que está passando, né? E eu acho que alguns nem sabem o que realmente está acontecendo. Mas dentro da gestão da Secretaria Municipal de Educação, junto com a formação e os webinários, né? Eu acho que está se comportando tranquilamente bem e razoavelmente dentro daquilo que era esperado. Quando se fala na rede particular, que é a cargo de diretrizes da Superintendência Regional de Ensino, as escolas particulares elas caminharam praticamente sozinhas, porque você não tinha um direcionamento certo do Estado. Agora que tem, agora. Mas também teve aí a parceria da TV Câmara, da Rede Minas, enfim.
teve que se remodelar de uma forma muito precária, porque é isso que eu falo, não venha com esse discurso que eu sou um gestor, que eu tenho experiência com a iniciativa privada e que no público eu vou sair bem. Não vai sair bem, você vai sair pessimamente, de mal a pior, porque aqui tem um ritual litúrgico que tem que ser seguido, tem um ritual burocrático que tem que ser seguido e as coisas não funcionam. Então, por isso que eu acho que à frente as escolas particulares e depois atrás vem o ensino municipal, eu acho que caminhando bem, aí eu tenho um elogio aí a fazer a toda a prefeitura de Uberaba, a Secretaria Municipal de Educação, mas o Estado ainda está desejando um pouco a contribuição, porque eles deram start mesmo, depois que a pandemia já estava estabelecida de imediato, entendeu? Uhum. Gustavo, em relação a quem que você se espelha em relação a, por exemplo, quem que você coloca assim como sendo, tipo assim, nossa, as pessoas precisavam conhecer mais essa pessoa, estudar mais essa pessoa, dentro da Que eu política. gosto, Pode ser dentro da política, ou um filósofo, ou um historiador, alguém que você admira. Michel Foucault. Michel Hein? Foucault. Foucault? Michel Foucault. A microfísica do poder, a relação do panótipo, a relação de estamos sempre todos sendo vigiados, permear para o lado da sexualidade. Eu acho que ele consegue fazer todo. Os meus amigos falam, é muito pós-moderninho, mas ele consegue pegar tudo aquilo e colocar no liquidificador e dar um bom resultado aí. Porque a minha aquisição, a última aí, foi a microfísica do poder dessas relações, dessas palestras que ele foi dando ao longo, onde ele faz essa mistura, né, da sexualidade, da cultura, das relações políticas, das relações de poder. Por isso está aí a microfísica do poder. Não sei, você gosta dele? Um pouquinho. Um pouquinho. Mas tem aí, você tem um assim, mais ligado à política. Quem que você admira também? Pode falar 3 pessoas? Até mais, pode falar à vontade. Mas Leonel Brizola. com quem for falar, porque tem muita gente que quer uma língua depois, hein? Getúlio Vargas. É muito dessas, né? A gente elogia hoje, amanhã a pessoa tá fazendo burrada. Não, esse eu elogio sempre. Getúlio Vargas. No segundo momento, pode ser assim? Pode. Vamos falar de. Você entendeu o Getúlio Vargas segundo momento? Entendi sim. Getúlio Vargas segundo momento, João Goulart, Leonel de Moura Brizola, Luiz Inácio Lula da Silva, Ciro Gomes. Cara, mas eu tenho uma turma que eu gosto muito, que está aí, novos aí, que eu gosto bastante. Então, tem Freixo, enfim. A Marielle fazia um papel bacana enquanto fiscalizadora do poder legislativo ali. Eu acho que, assim, é nos dedos. E aí eu só citei a turma da esquerda, mas, assim, a turma do lado de cá, você tem Roberto Requião, você tem uma turma bacana aí também do campo aí desse povo aí da direita, você também tem muitas pessoas interessantes também. Em relação às revoluções que já aconteceram pelo mundo, você acha que, que a gente deva admirar todas elas, ou você acha que a gente deva fazer críticas e não ter aprendido nada com elas? A articulação da Revolução Russa é muito interessante, né? As divergências que foram dadas, mas e depois posteriormente vencidas aí, eu acho que é interessante o pessoal ler, o pessoal adquirir o conhecimento de todas as articulações da Revolução Russa, que eu acho que foi muito importante para a gente ter a noção do campo da esquerda, assim,
ali quando se reuniam, e a importância de Trotsky nessa concepção nessa Não é revolução foi trotskista, bacana. Gustavo? Não, sou não, Não, só Deus me falando, livre, Deus me livre. só falando. Eu acho assim que o Stalin também, em sua expertise de ser secretário-geral, aprendeu muito com a figura. Eu acho que ele deve muito a Lenin, mas ali quando se juntou os três e todo o Exército Vermelho, tanto do campo menchevique, tanto do bolchevique, tanto aquele governo provisório que quando eu esqueço o nome sempre, quando chegou lá no poder o governo provisório, como é que ele chama? Eles expulsaram o czar, teve um governo provisório, você sabe? Nossa, agora Eu sumiu não o sei nome o nome, mas eu sabia. o governo provisório que teve. Então, eu acho que a Revolução Russa ela foi ali dentro do campo da modernidade a revolução que a gente mais tem de espelhar aí para a tomada de poder. Depois se espelhando aí na Revolução Chilena, depois se espelhando na Revolução Cubana, né? Enfim, essas revoluções foram interessantes. A que eu mais admiro, não sei se você tem o, se você sabe falar sobre ela, é a coreana. A coreana, para mim, foi a melhor revolução que existe e é uma que a gente pendura até os dias de hoje. Uma das pequenas revoluções que faz mais de 100 anos essa revolução e que ainda É pendura. porque eu não consigo, vou ser até um pouco ignorante, eu não consigo entender muito das questões das dinastias, né? Então eu acho que eu comecei a ler, eu achei um pouco confuso, sabe? Para até chegar ao ponto, mas esse é bom, você me indica aí que eu Não, é porque posso dar uma eu maionese. acredito muito que acima da revolução a gente tem que ir contra um imperialismo. É o Uhum. imperialismo que sempre existiu. É igual, por exemplo, aqui no Brasil, aqui. A gente, tudo que o Brasil faça, tudo que o Brasil, por mais que o Brasil tente se evoluir, essa questão do imperialismo norte-americano que existe no nosso país vai sempre impossibilitar o Brasil de ser o Brasil que ele deveria ser, né? Então, em relação a isso, não sei se você concorda comigo, mas o imperialismo ele está muito acima, a guerra contra o imperialismo está muito acima até do que a própria revolução. Sim, sim, sim. É Então, porque o imperialismo ele usa de atrativos aí para que se perpetue e se legitime a sua forma grotesca de atuação, né? uhum. Então, eu acho que tem toda essa concepção aí e, enfim, concordo com você. Tudo o contexto geral é para ir contra total esse imperialismo aí mesquinho, que ele sempre sustenta o poder a ser dado e a ser recebido. Ele é a legitimação da sustentação do poder de exploração, do poder do capital, enfim. No caso da Coreia, quem estava fazendo esse imperialismo nojento que existiu ali foi o Império Japonês, que depois, tipo assim, depois de anos, em 1935 mais ou menos, foi até proibido de pessoas que nasciam em solo coreano colocarem nome coreano nas crianças, tinham que colocar nomes japoneses. Tinha um povo lá Aí, que foi proibido de falar coreano, tinha que prender lá na marra falar japonês. Então, tipo assim, isso antigamente era muito visto como tinha um imperialismo brutal. Hoje em dia, a gente tem um imperialismo estrutural, que é muito mais nojento, porque ele entra na sociedade como sendo uma coisa bonita, como sendo uma coisa transparente, uma coisa acolhedora, e acaba sendo uma coisa que, se for um lixo, escorre churume, e não é muito difícil de observar isso. Eu acredito muito que nesse ponto a gente pensa igual. não, concordo aí, entendeu? Gustavo, em último momento, fala para a gente um pouquinho sobre em relação a como que você observa o governador aqui de Minas, nosso prefeito, você já falou um pouco, e o nosso presidente, você já falou um pouco, mas tenta abranger um pouquinho mais para a gente. O governador de Minas Gerais, eu vejo o seguinte,
que quando ele aprender a governar já acabou o mandato. E aí já não tem mais jeito e há uma onda muito grande aí em torno do prefeito de Belo Horizonte, né? O Calil, e eu acho que ele vai ser reeleito com quase 80% dos votos e se gabaritando. E aí ele é um cara que é um misto de política com gestão, e ele é mais político que gestão, então acho que passará por cima aí e vai ser parecido muito com o Fernando Pimentel. Eu acho que ele é um Pimentel um pouco mais arrumado no que se refere a traquejo e a estabelecer a política. O governo atual municipal começou bem lá. E aí se viu quando ele se notou, ele já estava todo permeado aí, todo contaminado. Mas dentro das perspectivas, e ele foi, você vê que você percebe que lá no começo ele estava com o pessoal do campo progressista, né? Bem no começo. Uhum. E depois ele veio eu falo, se endireitando e se apodrecendo, né? Toda a E eu esquerda, acho que mandar. o Paulo Pial no Hã? PCdoB, PT, todo mundo apoiou Isso, o isso, isso. PMDB E do veio, Paulo Pial no começo. e veio compor o governo ainda, né? Então, se teve aí mas aí quem teve raiz dentro do PFL, quem teve raiz dentro ele vai voltar às suas raízes, né? Mas ele pegou o país num momento muito difícil, mas pelo menos dentro de algumas questões estruturantes para o servidor, dentro da questões alguma organizacional dentro da prefeitura, correu bem, entendeu? Não deu assim o trabalho que era esperado, que a população esperada, mas dentro da estrutura organizacional eu tenho a dar o braço a torcer, a elogiar a figura do prefeito, sim. Então ele soube conduzir bem, mas em detrimento à sua escolha fez com que ele apodrecesse. Então a culpa disso tudo foram das laranjas e das pessoas podres, que fez uma pessoa que não sei se tinha boas intenções e bem sair apodrecido, até mesmo pior do que o anterior, que foi o Anderson Adalto. Não sei se você concorda comigo. Mas é uma pessoa do bem, uma pessoa bacana, que assim, não, eu tive a oportunidade de conversar poucas vezes, assim, a relação que eu tenho é a relação de respeito com eles todos. Chegar a ser prefeito de Uberaba não é fácil, tá? Eu fiz uma pesquisa sobre um prefeito anterior aqui, que foi o Wagner Nascimento, foi minha pesquisa de TCC, e ele foi um que rompeu um pouco com essas questões. O Uberaba, o pessoal está falando, eu sou candidato a prefeito, ser prefeito e ser eleito em Uberaba não é fácil. E trabalhar nessa cidade, Uberaba, não é fácil. Não por causa do prefeito, mas por causa da mentalidade e da cabeça da nossa população, que ainda é conservadora, ainda é enraizada, querendo ou não, ainda tem moldes aí de cidade do interior. Então, eu acho que é muito difícil. Então, eu não estou não critico, mas também não cabe de mim fazer grandes rasgações de elogio. Foi tranquilo, vai terminar bem, mas um pouco apodrecido devido às suas escolhas. E ao presidente Bolsonaro desejo o que há de mais pior. E assim, porque numa brincadeira, ou instruído ou não, ele está brincando com a nossa população e com nosso Brasil. Estamos sem créditos, estamos sendo alvo de sátira e de crítica por todo o canto do mundo, né? E, enfim, eu desejo que ele brincou agora esses 4. Não sou favorável ao impeachment, né? Eu gosto que a pessoa vai desgastando até o máximo Porque senão vai entrar possível. o Mourão, né? Também aí é pior. Eu acho que sugue e que estica a corda até o fim para mostrar para eles aí. Foi esse pessoa que ele está deixando o país 3 vezes pior do que pegou. Então é isso, tá?
Nisso que tudo, aí nesse discurso, tudo que salva pelo menos é o governo municipal nosso. Aí tá duro, né, cara? Não, olha aí. É o que salva, pelo menos, né? Salva, e sai apodrecido, mas salva, entendeu? É complicado. É porque eu gosto da turma, cara. Sabe? É uma turma que teve, apesar de eu não estar com eles, e eu deixo muito claro isso, olhando aqui para a câmera, nunca estive com eles, mas sempre me respeitaram e eu tenho um carinho, admiração e gratidão àqueles que me respeitam, tá? Igual você, Antônio, pelo respeito, pela cordialidade de estar me entrevistando hoje. Eu sou um cara fiel, sou um cara, como é que fala? Justo, que leva aí minha cabeça, meu ori, às asas, porque eu sou um cara justo, entendeu? Perfeito, Gustavo. Fala para o pessoal suas redes sociais, para eles te acharem, para eles acompanharem suas entrevistas, que é mais ou menos nesse formato. Mas, lógico, o Gustavo é muito melhor entrevistador do que eu, mas fala aí para o pessoal. Não. Por favor, gente, você é mais... no canal dele, que tenho certeza que vocês vão aprender muito. Ô, Antônio, você é mais estudioso com aquele que você entrevista. Então, eu vi que você soube aí da minha filiação, que muito pouco... Eu acho que eu falei, eu não sei, mas muito pouca gente sabe. Que consta mesmo, né? Que você soube da minha filiação, da minha militância, da minha história. E eu acho que é importante isso, você saber com quem você está conversando. Vamos seguir, né? Aí no Instagram é @bate-papo com Gugu e @professor Gugu, né? Tem 2 canais. E o Gustavo Vaz no Facebook, que depois eu te levo a curtir a nossa página Bate-Papo com o Professor Gugu, que semana que vem, segunda a quarta-feira, né? São 3 entrevistados por semana. E temos aí novidades, semana que vem vai ter gente boa, gente bacana. Já estamos fechando aí a semana que vem e a posterior, com pré-candidatos, com professores. E eu vou te convidar depois para você fazer uma entrevista comigo também. Ô, Gustavo, com o maior prazer. Muito obrigado, viu, Gustavo? E parabéns pelo projeto, tá? Fantástico. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde.